Um dia, interessante, me perguntaram se as pessoas na graça maravilhosa, né, comemoram a Páscoa, né? Se também é comemorado a Páscoa, né? E eu disse que sim, com certeza. A Páscoa é comemorada por todos aqueles novos nascidos de Cristo que vivem a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Mas é preciso entender o que significa a Páscoa. A Páscoa significa passagem, né? Significa passagem. E para nós, o que significa passagem no Espírito? Passagem é uma mudança de estado, né? Da mesma forma que a água, né, se transforma em vapor, da mesma forma que a água se transforma em gelo, nós que somos pessoas, homens naturais, né, nos transformamos num Cristo de Deus quando muda a nossa mentalidade, né? A gente deixa de ter alma vivente e passa a ter espírito vivificante. O que acontece nisso, né? Essa mudança de estado. Essa mudança de estado é uma passagem. Por quê? Porque, na verdade, o entendimento que nós temos na nossa alma, na nossa nova mentalidade, na nossa novidade de vida, é que morremos com o Cristo na cruz, porque Ele morreu em nosso lugar. Mas nós acompanhamos, nós seguimos com Ele, nós seguimos após Ele. E com isso, nós morremos com Ele. E fomos ressuscitados da mesma forma que Ele o foi, fomos também. Porque Ele nos disse que nos ressuscitaria após a nossa morte. Então isso é uma garantia e é uma promessa. Percebe? Então, a cada um de nós, isso é uma passagem. Então, a Páscoa, que é a passagem, ela é comemorada. Não comemorada como a religião faz, não, de modo algum. Porque nós não nos alegramos, né, com as coisas da morte do Senhor Jesus. Nós nos alegramos com a ressurreição do Senhor Jesus. A morte do Senhor Jesus, ela foi para simplesmente tirar o pecado do mundo e para nos dar santidade. Nos tornamos santos na morte do Cristo, porque Ele morreu em nosso lugar e o pecado foi colocado no mar do esquecimento. E como o pecado foi colocado no mar do esquecimento, passamos a ter consciência perfeita daquilo que é certo e errado. Irmãos, todos sabem o que é certo e errado e só fazem o errado por livre e espontânea vontade. Então eu não peco porque eu quero, não, jamais. Eu peco exatamente porque eu tenho vontade de pecar. Mas como o pecado não existe e o Senhor não imputa pecado a mais ninguém, mesmo que todos por aí nesse mundo fiquem falando que as pessoas estão pecando. Não estão, é mentira. São pessoas mentirosas e ignorantes. Essa é a questão. São ignorantes. Deixa eles com as suas ignorâncias. Nós não nos importamos com isso. O que importa é a realidade que nós vivemos e não a que eles vivem. Pois se a pessoa vive na ignorância, deixa viver. Se ela é feliz sendo ignorante, que o seja. Nós vivemos na sabedoria daquele que nos enviou, daquele que nos transformou, daquele que nos tirou das trevas para a verdadeira luz. Não é verdade? Então essa é a nossa alegria, essa é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa, porque Ele é que fez a passagem por nós. E Ele nos libertou e nos faz agora ver até esses irmãos ter que suportar, muitas das vezes, esse é o amar os nossos inimigos, é suportar os seus descalabros, é suportar os seus despauterios, é suportar as suas ignorâncias muitas vezes. Claro que tudo tem limites, né, irmãos? Às vezes a gente, né, eles ultrapassam demais aquela linha que nos separa da sanidade, né? E aí às vezes a gente tem que dizer uns psilones para eles e colocá-los no seu devido lugar, não é? É preciso saber disso, né? Mas, via de regra, né, dentro de parâmetros bastante razoáveis, todos nós procuramos manter o nosso domínio próprio.
né? Domínio próprio é um dom espiritual que nós temos para nos mantermos com dignidade, vivendo uma vida segundo a palavra de Deus, né? A palavra de Deus passou a ser o nosso mentor, passou a ser o nosso tutor, passou a ser o nosso diretor e não a nossa vontade. Percebe? A nossa vontade fica menor e Cristo fica maior. Quem é Cristo? Cristo é a palavra. E a palavra de Deus está dentro de nós. O que é a palavra de Deus? Aquilo que é certo. Tudo que você sabe que é certo provém da palavra de Deus. Porque Deus não ensinou porcaria pra gente nesse mundo. Deus só ensinou as coisas boas. Você não precisa ficar sabendo a escritura não, irmão. É bobagem você saber decorar a escritura, isso é uma bobagem. O que você precisa saber é o que é certo e o que é errado. E se você vive uma vida pautada naquilo que é certo, sem você quebrar princípios de amor, de justiça, né? E principalmente, né, de obediência à força maior que provém do nosso soberano, que é Deus, então, amigos, a gente vive o céu na terra. E essa é a grande comemoração, é comemorar o céu na terra, porque fomos arrebatados, estamos arrebatados no Espírito, vivendo uma nova vida. Essa nova vida é a vida do arrebatado, é a vida de arrebatamento que eles ficam esperando uma transformação, uma loucura que vão ser levados para o céu. Isso é uma grande tolice de religioso, porque foram eles que inventaram essa história. Cristo jamais ensinou isso. Cristo nunca ensinou que você ia ser arrebatado na carne, ia ser levado não sei para onde. Isso é coisa de religioso, irmão. Não tem nada disso, não consta da Bíblia assim, não. Então não é do jeito que está muitas vezes até escrito. É pelo entendimento que provém da revelação da palavra. A palavra ela tem que ser revelada. A palavra é uma revelação. Mas ela não é lida ao pé da letra. As pessoas que lêem a palavra ao pé da letra se tornam ignorantes da letra. Mas nós não. Nós estamos comemorando essa Páscoa. E desejamos a todos que a graça e a paz de Cristo entre finalmente na sua mentalidade. Que você seja um chamado, que você seja um escolhido de Deus, que você ouça realmente a voz do bom pastor e a siga. Porque não basta ouvir a voz do bom pastor. Nós temos pregados a tantos, mas tão poucos têm ouvido a palavra. E a boca nossa é boca de Deus. Não fica pensando que Deus vai descer do céu e vai falar na sua orelhinha: meu filho, escute a palavra do irmão fulano, escute a palavra do irmão cicrano. Você tem discernimento e tem fé para isso. Se você não tem a fé, então porque você não é um escolhido. É simples assim. E você vai ser um homem natural. Você vai ser um homem segundo o coração de Deus se você se comportar como tal. Mas vai ser um homem natural. Mas Deus chamou a todos aqueles que Ele quer, pela sua soberania e autoridade. Ele é soberano, Ele faz como Ele quer. Ele não deve satisfação a nenhum religioso, a nenhum homem e a nenhuma mulher. Ele não deve satisfação a ninguém. E ninguém pode chamá-lo de injusto, porque aquele que o chama de injusto, esse já está com culpabilidade, né? Porque está julgando o seu próprio Deus. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Pessoas julgando Deus. Mas Deus lhe permitiu que a criancinha morresse. E daí? E daí? Ele põe, ele dispõe, é Ele que dá a vida e Ele atira, como Ele quer. Como é que você vai julgar Deus que Deus levou a criancinha, Jesus? Acorda. Ah, mas Ele levou o velho era tão velhinho, tão bom. Mas Ele levou porque era filho dele também. E Ele faz como Ele quer. Para de julgar teu Deus, rapaz. Você não tem nem direito de julgar isso, não. Acorda. Comemora a Páscoa. Comemora a grande salvação, porque todos vão voltar para o Todo-Poderoso. Todos, sem exceção. Todos voltam ao Todo-Poderoso. Mas para viver o reino, só aqueles que Ele chamou. Antes da fundação do mundo. E essa é a comemoração da Páscoa. Porque nós estamos chegando à Terra Prometida. Nós chegamos à Terra Prometida. A Terra Prometida é Cristo nos irmãos. Então a gente vê nos irmãos um Cristo. A gente, mesmo que ele ainda não seja, percebe?
Ah, mas aquele irmão ainda faz muita besteira, aquele irmão comete alguns erros, alguns pecados, alguns delitos. Não importa, não julgue um pecador, julgue-o um santo, julgue-o um Cristo, porque essa é a mudança de mentalidade que você necessita, essa é a metanoia, percebe? Então comemoremos a Páscoa dessa maneira, na graça e na paz do Cristo ressuscitado. Esse é o nosso Salvador. Percebe? Esse é aquele que é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. A vida carnal que ele teve para chegar nessa condição não se deve comemorar. Se deve comemorar a Páscoa daquele que ressuscitou, porque é ele que nos dá todas as coisas que hoje temos no Espírito. Graça maravilhosa de Jesus Cristo é uma vida espiritual, jamais uma vida carnal. Não fica pedindo besteira para o seu pai, não. Peça coisas espirituais a ele, porque você tem direito de pedir as carnais, mas que valor as tem? Pois você não confia na fé daquele que te enviou, você não sabe se ele pode lhe dar aquilo que você está pedindo, se vai agradar a ele. E quando ele negar o seu pedido, você vai ficar com raiva do seu Deus? Você vai ficar com raiva do seu Pai? Pois a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ele sabe o que é melhor para cada uma das suas criaturas e para cada um dos seus filhos. Ele sabe o que é melhor. Então não adianta você se revoltar contra ele, pois ele só vai lhe dar, ou ele só está lhe dando por causa da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E não pensa que subindo um monte, que fazendo isso, que fazendo aquilo, que fazendo campanha, você vai mudar a vontade de Deus. Nada muda a vontade do nosso Deus. A vontade do nosso Deus é boa, perfeita e agradável. E ele não se comove com oração de homens. Não é o pastor subindo um monte que vai mudar a vontade de Deus. Não foi ele que fez o seu milagre. Quem fez o seu milagre foi Cristo. Não foi o seu pastor, não foi o seu líder, não foi o seu guru. Não, de modo algum. A oração dele não teve valor algum diante de Deus. A sua oração pessoal pode mover a vontade de Deus se você for uma pessoa que vive segundo o coração de Deus. Mas a oração do seu pastor, não, porque é você quem tem que orar por você. Porque o único intermediário na graça de Jesus Cristo, graça de Jesus Cristo são todos aqueles que nasceram após a morte do Senhor. Então todos que nasceram após a morte do Senhor vivem a graça. Muitos ficam praticando a lei por causa do religioso, mas isso é uma calúnia e uma heresia. Nós temos que viver a graça maravilhosa. E se vivemos a graça, quem vive na graça tem exatamente, ele é simplesmente sacerdote santo e nação eleita. Ele não precisa de intermediário entre ele e Deus. Não precisa de pastor, não precisa de intermediário, não precisa de líder, não precisa de guru, não, amados. É você que é nação santa, é você que é sacerdote santo, é você que é nação eleita. Acorda. Acorda, porque você está sendo enganado por homens que se dizem líderes e não são. São cegos guiando cegos, e os dois vão parar exatamente no abismo. Peça direto ao seu Deus, e se ele achar por bem atender, é porque foi da vontade boa, perfeita e agradável. E é você e ele, porque o único intermediário entre você e ele é Cristo. Nenhum homem é intermediário. Isso era no tempo da lei, nós vivemos a graça. Então, se falarem para você que ele é seu intermediário, que ele é seu tutor, que ele é seu pastor, que ele é seu apóstolo, que ele é seu guru, rejeite isso. Rejeite isso, porque isso é anátema, isso realmente é maldição. Você não vive a lei, você vive a graça maravilhosa. E você é o sacerdote, você é a igreja, junto com cada um de nós, nós somos a igreja. Igreja significa corpo de Cristo. Esse é que é o corpo de Cristo que vai voltar na última hora. Vai haver uma transformação espiritual de um corpo mortal para um corpo incorruptível. Essa é a volta na plenitude do Espírito. Então, a isso nós comemoramos. Cristo é a nossa Páscoa. Graça e paz.